A gente vai conversar agora um pouquinho mais sobre o conflito diplomático que já está em andamento, né, entre Venezuela e Guiana, o papel do Brasil neste evento atípico para a gente aqui da região, né? Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Gustavo Macedo. Tudo bem, professor? Bom dia. Olá, bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia, os amigos da Jovem Pan News. Até onde vai Nicolás Maduro? Até onde vai Nicolás Maduro? É uma boa pergunta, porque do ponto de vista geopolítico, Rafael, não faz nenhum sentido essa decisão do governo venezuelano de ameaçar invadir 70% do território da Guiana. Eu entendo que esse é um jogo do Maduro olhando para as eleições do ano que vem. Ele está com uma popularidade baixa, a Venezuela passa já por muito tempo de recessão, tem um número de milhões de venezuelanos que são refugiados, fugindo do regime autoritário do Maduro, e eu acho que ele está tentando fazer aquele velho manual dos governos autoritários, que é, diante da baixa popularidade, você criar um inimigo comum externo para criar uma unidade interna e favorecer, portanto, aí os seus resultados nas urnas. Agora, Gustavo, há a previsão de que ainda hoje o Conselho de Segurança da ONU se reúna para tratar sobre essas tensões entre Venezuela e Guiana. O que muitos especialistas têm dito é que, diferentemente do caso da guerra entre Israel e Hamas, que gera muita divergência na comunidade internacional, é muito possível que haja quase que um movimento unânime do Conselho de Segurança contra essa investida ainda no campo ideológico de Nicolás Maduro. Como você avalia? O que você espera dessa reunião, desse encontro? Lívia, eu tendo a concordar com essa opinião de que o Conselho de Segurança vai fechar uma mesma visão, uma mesma opinião sobre o conflito, mas eu ressalto que eu tenho muito interesse em observar como é que China e Rússia vão se posicionar. Por quê? A gente sabe que os norte-americanos têm interesse direto na região, inclusive tem uma grande petrolífera norte-americana ali extraindo petróleo de Guiana, que seria imediatamente afetada por uma eventual invasão venezuelana. Agora, a Rússia é um tradicional parceiro, um aliado econômico, político e militar da Venezuela, e a China tem crescido também a sua projeção política na região. Então, por mais que eu também acredite que saia dali um consenso entre os 15 países membros do Conselho, eu ficaria de olho no resultado das falas dessas duas grandes potências. Professora, a Amanda Klein quer fazer uma pergunta também. Amanda? Bom dia, professor. E em relação ao Brasil, né? O presidente Lula ontem aumentou um pouco o tom do discurso, falou que a região, a solução tem que ser pacífica, sugeriu a CELAC e a Unasul como âmbitos para mediação do conflito. Qual deve ser o papel do Brasil? E talvez, de alguma forma, tenha chegado a chance tão sonhada do Lula de mediar um conflito e agora ainda no seu quintal, porque tem implicações diretas na liderança que o Brasil quer projetar sobre essa região, né, o sul global. Sim, Amanda, concordo com você. Tem uma questão que, em parte, também não é muito novidade a maneira como o Lula está se comportando, porque a história da política exterior do Brasil, desde o Barão de Rio Branco, que é o patrono, que cria o Itamaraty, né, o corpo diplomático brasileiro, é uma história de defesa de princípios de soberania territorial como uma estratégia de paz para a região. Então, independentemente de governo, se é mais de direita, se é mais de esquerda, tradicionalmente, a política externa brasileira, nos mais de 100 anos, é de defesa irrestrita da soberania territorial. Então, o que o Lula está fazendo, o que o Itamaraty está fazendo, na verdade, é uma continuação dessa longa trajetória política. Obviamente que o Lula ele tem aí uma personalidade que ele gosta de se projetar internacionalmente, a gente viu isso nos mandatos anteriores, a gente vê isso neste mandato, e ele com certeza vê isso como uma oportunidade de angariar uma opinião pública mais favorável. A gente vê as últimas pesquisas que saíram agora, nos últimos dias aqui no Brasil, de que a visão, né, a opinião pública brasileira em relação ao Lula vem deteriorando.
As pessoas estão vendo o governo Lula também cair no nível de aprovação do governo Lula. Então, esse tipo de crise pode ser também, do ponto de vista da política doméstica brasileira, uma alternativa para o Lula também mostrar que ele é um líder na região e aí sim se projetar ainda mais para o restante do mundo. O Cláudio Dantas também vai participar dessa conversa. Professor, bom dia, tudo bem? Olha, a gente tem visto a própria oposição venezuelana, aquela que não está presa, questionando, claro, naturalmente, o uso militar, qualquer tipo de ofensiva militar nessa questão de Essequibo. Mas há muita ponderação na oposição sobre, de fato, se a Venezuela tem ou pode ter algum tipo de domínio sobre esta área. Claro que a guerra não é a solução, talvez um outro caminho, como já teve no passado, de uma arbitragem internacional. Eu lhe pergunto, há espaço para essa saída, que seria uma saída jurídico-diplomática, e qual seria vamos dizer assim, o fórum adequado para essa resolução, essa decisão? Cláudio, uma excelente pergunta também. A melhor saída para essa decisão seria através da Corte Internacional de Justiça. Mas é uma decisão que ela pressupõe que a Guiana também esteja disposta a dialogar sobre esse fato, o que não existe, né, o que não ocorre. Essa separação é uma separação, essa disputa entre Venezuela e Guiana, ela tem mais de 100 anos de história. Ela começa lá no final do século XIX. Isso é fruto do processo de colonização que a gente teve aqui na nossa região. Quando a Inglaterra ela sai, ela cede, portanto, a autoridade e a independência da Guiana, ela assina um documento, um memorando, dizendo que ela, de fato, reconhece o pleito da Venezuela na disputa do território. Ou seja, os ingleses eles saem da região e, ao sair da região, eles emitem um comunicado dizendo, olha, o pleito de vocês ele tem um certo grau de legitimidade, que é uma forma também de você causar um pouco de desequilíbrio diplomático entre os dois países que você está abandonando, que você está deixando para trás. Então, a Venezuela, ela tem, de fato, ela tem excelentes argumentos para defender porque parte desse território lhe pertence. Então, agora, sem entrar aqui no mérito desses argumentos, a Venezuela ela teria condições de fazer essa disputa, de dar início a essa disputa, junto à Corte Internacional de Justiça. Mas, como eu falei para vocês, isso pode ser um processo extremamente longo, extremamente demorado, e que geralmente vai pressupor que as duas partes entrem num consenso de uma arbitragem internacional, que, mais uma vez, a Guiana não tem nenhum interesse, principalmente agora, quando em 2015, nessa mesma região, foi revelado que existem cerca de 11 bilhões de barris de petróleo, que faz com que a Guiana tenha crescido no último ano a uma taxa impressionante de mais de 50% no seu PIB, e agora, para esse ano, vai crescer a uma taxa superior a 25%, o que é uma coisa assim, extremamente incrível do ponto de vista do crescimento econômico. Então, a Guiana agora, com certeza, não tem nenhum interesse em reconhecer qualquer grau de legitimidade do pedido venezuelano. Professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Gustavo Macedo, muito obrigada pela entrevista, professor, e até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.